Os incentivos que a gente tem hoje em relação ao primeiro imóvel, à compra do primeiro imóvel, são em relação à isenção do stamp duty num imóvel comprado até 425 mil. E hoje em dia tem o shared ownership, que não é só para o primeiro imóvel, mas inclui, né, então, de incentivo do governo, e alguns esquemas locais chamados First Home, que é uma compra de casa descontada. Então, por exemplo, Londres tem um que chama Pocket Living, que também é de imóveis descontados. Então, não são incentivos como era o Help to Buy, que era muito grande, né? Tinha bastante incentivo em relação a isso, mas são incentivos um pouco mais localizados e menores. Mas existem alguns nesse sentido. Nossas crianças, né? Eles custam dinheiro. Então, quanto maior o número de filhos que nós temos, menos o banco pode te emprestar. Mas depende muito do teu salário geral. Então, por exemplo, uma família de 3 pessoas como vocês, que tem um salário de 35 mil por ano, o banco vai limitar o valor e o ter um filho ou não vai impactar bastante. Uma família que recebe 100 mil no ano com um filho não tem um impacto muito grande. Então, depende sempre de onde a gente está começando a contar do seu salário, no caso. E também, o que é, né, se você tem uma filha de 3 anos, qual que é o custo de childcare dessa criança? Porque, né, eu imagino que a sua filha ainda não está na escola, então talvez você tenha custo com childcare, né, com creche ou com uma nanny ou alguma coisa dessa forma. Então, isso a gente tem que levar tudo em consideração também. Mas a questão de ajudar ou atrapalhar pode tornar um pouco menor o valor do teu empréstimo. Tem algumas ponderações que a gente precisa colocar quando vai comprar uma casa ou um apartamento. O apartamento, a maioria das vezes, ele vai ter um service charge, que é como se fosse condomínio, e o ground rent. Então, são custos extras que a gente tem que incluir no cálculo de máximo de empréstimo, porque são pagamentos mensais ou anuais que vocês vão ter que fazer referente ao apartamento. Outra questão também é que alguns bancos, eles pedem um depósito maior no caso de uma compra de um apartamento. Por exemplo, tem bancos que vão pedir 10% de entrada ao invés de 5% para casa. Ou então 15% até se for um apartamento novo. Então tem algumas diferenças que é importante, além da questão do leasehold e freehold, que a gente já conversou bastante aqui. Então é uma questão que também, geralmente, o apartamento ele é um leasehold. Então tem que entender um pouco melhor sobre esse lease, o tempo dele. Então tem diferenças, sim. Precisa ter alguns contratos. Pode ser um contrato permanente ou tá num contrato de tempo fixo por um período longo, por exemplo, por 2 anos, ou ter experiência nessa área por mais de 2 anos. O ser full-time ou não é necessariamente a questão maior, porque a questão é se o seu part-time é suficiente para o valor da casa que você quer comprar. Se for suficiente, ok. Existe sim. O rent to buy é quando você começa a alugar um imóvel com o intuito de comprá-lo no futuro. Tem algumas probleminhas que, por exemplo, a gente está no mercado agora que o valor do imóvel está caindo. Então, quando você começa a alugar um imóvel pelo rent to buy, ele vai fixar o valor desse imóvel como se o imóvel estivesse em alta de mercado. Então, pode ser que você acabe pagando um valor mais alto quando você, acho que são 5 anos. Eu preciso fazer um post sobre isso mais a fundo. Mas tem algumas questões para serem levadas em consideração pelo Rent to Buy, porque ele é uma ideia legal, mas pode ser que você acabe pagando muito mais pela casa no final. Então tem que ficar um pouco de olho nisso.